Você tem dúvidas sobre matemática financeira? Vai fazer a prova do Enem e ainda está cheio de problemas para resolver? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te dar muitas dicas para te ajudar a resolver esses problemas e te ajudar também na hora da prova. Olá amigas e amigos, eu sou o Daniel Muniz e esse é o canal O Bancário. Hoje vamos falar de matemática financeira. Estamos chegando perto das provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e esse é um conteúdo que sempre está presente na prova do Enem. Cerca de 10% da prova da área de exatas, da parte de matemática, tem a matemática financeira. E o que seria a matemática financeira? É justamente a área da matemática que lida com o universo das finanças, das contas, do dinheiro. E nesse vídeo eu vou trazer quais são os principais conteúdos que caem dessa área e vou trazer alguns exemplos também, dando dicas para vocês para facilitar na hora da resolução dos problemas. Mas antes de qualquer coisa, faz a tua inscrição no nosso canal. Olha, nós estamos colocando muito conteúdo interessante aqui, por isso se inscreva para você não perder nada. Faz a inscrição agora, fortalece esse trabalho nosso. Aproveita, marca o sininho também, porque você não perde nenhum conteúdo que aqui é publicado. Então, a matemática financeira é utilizada na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só é importante para as provas que nós realizamos da área de matemática, como a prova do Enem, mas também é importante para o nosso dia a dia. A matemática financeira a gente vê nas contas familiares, nas compras, no banco, quando a gente vai fazer um empréstimo. Então, as finanças estão presentes em todos os lugares. Por isso é sempre importante conhecermos as fórmulas, os cálculos, a maneira como nós podemos resolver os problemas da matemática financeira. Existem alguns conteúdos que estão bem presentes nas provas. Eles são juros simples, juros compostos, prestação, valor presente, valor futuro e porcentagem, percentual também está muito presente nas questões de matemática financeira e nós vamos dar alguns exemplos desses conteúdos nesta videoaula aqui para facilitar e ajudar você que tem dúvidas ainda nessa área. O primeiro deles é o juros simples e o juros composto. Os juros é a remuneração do capital, é o rendimento do capital. Ele pode ter capitalização simples ou pode ter a chamada capitalização composta. Se é capitalização simples, nós vamos utilizar juros simples. Se é a capitalização composta, nós vamos utilizar juros compostos. Na hora de você realizar a sua prova, você deve lembrar muito bem de qual é a fórmula de juros simples e qual é a fórmula de juros composto. A fórmula de juros simples é essa e a fórmula de juros composto é essa aqui. Veja que a diferença é justamente essa. Na fórmula de juros composto, a capitalização é feita mês a mês, ou seja, é juros sobre juros. Por isso que a fórmula de cálculo é diferente. Na de juros simples não, a capitalização é feita de uma maneira simplificada, em um momento só. Não existe juros sobre juros. Então se você fala em juros simples que é 2% ao mês de rendimento, é só você ver quantos meses você vai ter de período e multiplicar 2 vezes 10 vezes 5 vezes 30 e aí você vai ter o percentual final dos juros. Se for, por exemplo, num período de 10 meses com a taxa de 2%, 2 vezes 10 vai dar 20%. Então vai ser 20% do seu capital, do seu valor inicial investido, aplicado ou tomado de empréstimo. Então é fácil calcular, pega o percentual dos juros e multiplica pelo prazo. É por isso que a fórmula do juros simples fica desse jeito, onde o montante final vai ser capital mais juros, sendo que para você calcular os juros, você vai multiplicar o capital vezes o período vezes a taxa. Capital vezes período vezes a taxa, você vai encontrar o valor dos juros. Soma posteriormente com o capital e você encontra o valor do montante final. Então, problemas de juros simples, eles são muito menos complexos. Você só tem que conhecer a fórmula e entender que para você achar os juros, você tem que multiplicar ele pelo capital e pelo período. Simples e fácil assim. Para achar os juros simples, multiplica ele pelo capital e pelo período. Lembre de algo que é importante. Os juros ele deve estar equivalente ao mesmo prazo do período. Ou seja, se teu juros está dado em meses, o teu período tem que estar dado em meses, tá? Então, se teu juros está dado em ano, o teu período tem que estar dado em ano também. Então, se numa questão ele te dá os juros em meses e o período em anos,
Ou você transforma o período em meses, ou você vai transformar os juros em anos. Sempre tem que estar de maneira equivalente. Você não pode multiplicar um juros mensal por um período anual, ou um juros anual por um período mensal, semanal, trimestral. Sempre deve haver essa equivalência em períodos. Mês, mês, ano, bimestre, bimestre, trimestre, trimestre. Então não esqueçam a fórmula do juros simples. Juros simples é igual capital vezes taxa vezes período. Lembre também de outra informação importante: na hora de você colocar a taxa na fórmula, ela não vai em formato percentual, ela tem que ir em formato decimal. Então se é 5%, você vai botar 0,05, se é 10%, 0,1. Sempre colocamos formato decimal da taxa. Mas o que realmente pega de juros são os cálculos de juros compostos, porque a fórmula é diferente. Vejam que a fórmula é montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, onde M é montante, C é capital, I é a taxa e N é o período. Então a fórmula é um pouco mais complicada, tanto para decorar quanto para resolver. Mas se você sabe da fórmula, vai ser fácil você encontrar a solução. A questão geralmente ela não vai te dar todas as informações, então você precisa procurar aquelas informações que estão faltando. Então fica uma dica primeiro, anote tudo que você já tem. Então se você tem o valor do montante, do capital, da taxa, do período, você vai anotando M igual, C igual, I igual, N igual, para que você não fique confuso e saiba exatamente o que você está procurando. Vamos usar um exemplo do Enem 2019. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui rendimento constante sob juros compostos de 5%. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário para rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são: plano A, carência 10 meses, B, 15 meses, C, 20 meses, D, 28 meses, E, 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo, considerando aproximações de log de 2 igual a 0,3 e log de 1,5 igual a 0,2. Veja, nessa questão nós vamos utilizar juros compostos e também uma propriedade de logaritmo para resolver ali no final. Mas você vai perceber que é só aplicação de fórmula. Vamos lá? Então quais são as informações que ele nos traz na questão? Primeiro, o capital ele é 200, tá? O montante, ele diz que o que é que ele está objetivando? Duplicar o valor investido, é 2 vezes o capital. A taxa é 5% ao ano. E o período é o que a gente quer saber. Quanto tempo ele tem que deixar para poder ele duplicar esse capital, para poder escolher em qual dos investimentos ele vai aplicar. Então vamos às contas. A fórmula montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. C é 200, montante 400 e 5%, que de forma decimal vai para 0,05. Então ficamos com montante igual a 200 vezes 1 mais 0,5 elevado a N, que vai para 400 é igual a 200 vezes 1 mais 0,5 elevado a N. O 200 está multiplicando do lado de lá, passa para cá dividindo. Fica então 2 é igual a 1,5 elevado a N. Nesse momento aqui que nós vamos utilizar o log para resolver. Vejam que sempre que nós temos uma equação, nós podemos aplicar dos dois lados as mesmas funções. Então eu vou aplicar log de um lado e log do outro. Fica log de 2 e log de 1,5 elevado a N. Log de 2 a questão nos deu que é 0,30. Temos log de 1,5 elevado a N. Lembre que na propriedade do log, esse N que está elevado aí, ele pode ir lá para frente do logaritmo, multiplicando. Fica 0,30 é igual a N vezes log de 1,05. O log de 1,05 é 0,05. O log de 1,05 é 0,02. Então vai ficar N é igual a 0,30 dividido por 0,02. N igual a 15. Então 15 é o período que deve ser aplicado. Veja, você tem que ter muita tranquilidade para na questão você conseguir identificar o que é o que. O que é capital, o que é montante, o que é taxa e o que é período. Nesse caso você também teria que conhecer um pouco de
logaritmo para poder resolver essa questão. É importante aprender juros compostos porque prestações, valor presente, todas as fórmulas desses aqui está vinculado à fórmula de juros compostos. A fórmula de prestação é essa e a fórmula de valor presente é essa. Todas elas nós vamos precisar saber taxas, períodos e capital ou montante. Quando a gente fala de capital, estamos falando de valor presente. Quando a gente fala de montante, estamos falando de valor futuro. Um outro tipo de questão que cai muito é porcentagem, tá? Porcentagem. Na hora de calcularmos, nós não vamos colocar lá o valor em percentual. Nós vamos colocar de maneira decimal. Então sempre que tiver 20, 30, 40, 50, 55, 10, 15%, sempre na hora dos cálculos vamos botar o valor decimal. Como é que faz isso, Daniel? Pega o valor percentual da porcentagem e divide por 100. Aí você vai encontrar a forma decimal. Em muitas questões você pode encontrar a necessidade de utilizar a porcentagem, 30% de algo, 20% de algo. Como é que você calcula? É só multiplicar pelo formato decimal. Então 30% de 100 multiplica 100 por 0,3, 20% 0,2, 10% 0,1, sempre multiplicando pelo formato decimal. É claro que as questões não vão vir assim tão simples. Vamos fazer também um exemplo de porcentagem para que também esclareça de vocês algumas dúvidas. Vou falar aqui uma questão do Enem 2011. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês ela perdeu 30% do que ela investiu. No segundo mês ela recuperou 20% do que havia perdido. Isso é importante. Depois de 2 meses, ela resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que ela aplicou em ação correspondente ao valor é de... Então veja, a pessoa decidiu fazer uma aplicação. Logo no primeiro mês ela perdeu 30%. No segundo mês ela recuperou 20% do que ela tinha perdido. Aqui é que está o X da questão. Ela não recuperou 20% do que aplicou, ela recuperou 20% do que ela havia perdido. Bom, aqui é só você fazer contas de subtração para você entender exatamente se ela perdeu ou se ela ganhou, para você descobrir o quanto ela teve de aplicação inicial. Então vamos às contas. Ela perdeu 30%, certo? Recuperou 20% dos 30% que ela tinha perdido. E aí vamos calcular o que é que isso quer dizer. É 0,2 vezes 0,3, ou seja, 20% dos 30%, vai dar 0,06. Então ela recuperou, na verdade, 6%. Ela recuperou 20% dos 30, que dá 6% nessa multiplicação que nós mostramos. Se ela recuperou 6% no segundo mês e perdeu 30% no primeiro, significa dizer que no frigir dos ovos, né, no total, ela perdeu 24%. 30 menos 6, ela perdeu 24% do valor que ela investiu. Então, se ela perdeu 24% do valor que ela investiu, quanto foi que ficou? 76%. Se tudo dá 100%, né? Você pegar aí 100% menos 24 dá 76%. Então, se ela perdeu 24%, ela só ficou com 76%. Aplicando aqui uma regra de 3, lembrando que você tem várias formas de resolver isso aqui. Aplicando a regra de 3, você pode dizer aqui, ó, os 3.800 que restaram equivalem aos 76% que restou. Nós queremos descobrir quanto equivale aos 1000%. Cruza, cruza aqui a regra de 3, tá? E aqui vai dar 0,76, que é o formato decimal. X é igual a 3.800. X vai ser igual a 3.800 dividido por 0,76. X igual a 5.000. Então 5.000 foi o valor que equivale a 100%, que quer dizer que é o valor que ela aplicou. Então veja, de porcentagem nós vamos ter também diversas possibilidades de cálculo dentro das questões, não somente da área de matemática, você pode ter a necessidade de usar na área de biologia, química, física, entre outras. Então vamos a algumas dicas agora, depois dos exemplos. A primeira delas, tenha tranquilidade na hora de resolver as questões. Todas as informações estão lá, você precisa ter tranquilidade para ler, para poder responder. Segunda dica, procure métodos diferentes para lembrar as fórmulas. Não queira decorar daquela maneira somente tradicional. Procure músicas, frases engraçadas, seja criativo para que você não esqueça das fórmulas. E para esse caso de matemática financeira, existem algumas fórmulas que você tem que lembrar. De juros composto, valor presente, entre outras. Terceira dica, se você emperrou naquela questão, passe para a próxima. Não perca muito tempo na mesma questão. Volte para ela depois, no final da prova, quando você tiver mais tranquilidade. Então, se você está ficando muito tenso em uma questão, muito nervoso, tente passar para a próxima e resolver aquelas que você tem mais facilidade. Deixe aquelas que você está
encontrando mais dificuldades para o final. E entenda que a matemática financeira ela está para além da prova, então tente exercitá-la no dia a dia. Já falamos que ela está presente em muitos lugares, na sua vida pessoal, nas suas compras, nos bancos. Então exercite a matemática financeira para que fique mais fácil você fixar alguns conteúdos. Agradeço demais a presença de vocês e antes de sair, peraí. Cadê a sua inscrição? Se inscreva no canal, compartilhe para amigos que também querem saber sobre esse conteúdo, matemática financeira. Clique no sininho, compartilhe, reforce o trabalho que a gente está fazendo aqui nesse canal. Esse foi mais um vídeo do canal O Bancário. Eu sou Daniel Muniz e vou te encontrar aqui semanalmente. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo. Valeu!